Imagine acordar no meio da noite com a sua casa inteira tremendo, as janelas vibrando, os móveis se mexendo e o chão balançando debaixo dos seus pés. Você corre para fora e percebe que não foi apenas a sua casa. A cidade inteira está tremendo. Agora imagine que, enquanto tudo isso acontece, centenas de quilômetros abaixo dos seus pés, enormes blocos de rocha estão se movimentando lentamente dentro da terra. E o mais assustador é que você não consegue vê-los. Nas últimas semanas, grandes terremotos voltaram a chamar a atenção em diferentes regiões da América do Sul, Colômbia, Peru e Venezuela. E isso levantou uma pergunta que parece saída de um filme. O que está acontecendo debaixo da América do Sul? Será que existe alguma coisa gigantesca se movimentando sob o continente? Será que esses terremotos estão conectados? Ou será que estamos apenas testemunhando uma coincidência? Para descobrir a resposta, precisamos fazer algo impossível. Precisamos atravessar a superfície da América do Sul e descer centenas de quilômetros em direção ao interior do planeta. Porque debaixo das nossas cidades, das florestas, dos rios e das montanhas, existe uma verdadeira batalha geológica acontecendo há milhões de anos. Uma batalha tão lenta que nós não conseguimos perceber, mas poderosa o suficiente para construir montanhas inteiras, criar vulcões, produzir terremotos e mudar completamente a aparência do nosso planeta ao longo do tempo. E tudo começa no Oceano Pacífico. Muito abaixo da superfície da água, existe uma gigantesca placa de rocha chamada Placa de Nazca. Ela ocupa uma enorme região do fundo do Oceano Pacífico e está lentamente se deslocando em direção à América do Sul. Mas existe um detalhe impressionante. A Placa de Nazca não está simplesmente passando ao lado do continente. Ela está sendo empurrada para baixo dele. Esse processo possui um nome: subducção. Imagine duas placas gigantescas se encontrando. Uma delas começa a mergulhar por baixo da outra. Só que essas placas não são pequenas pedras. Estamos falando de estruturas que podem se estender por milhares de quilômetros, e uma delas está literalmente sendo empurrada para dentro da Terra. É difícil imaginar a escala desse fenômeno. Enquanto você está assistindo a este vídeo, a placa de Nazca continua se movimentando, poucos centímetros por ano. É tão lento que seria impossível perceber olhando para ela. Mas agora imagine esse movimento acontecendo durante 1 milhão de anos. Depois, durante 10 milhões. Agora imagine isso acontecendo durante dezenas de milhões de anos. Esses poucos centímetros por ano começam a produzir consequências gigantescas. E existe uma delas que podemos enxergar perfeitamente: a Cordilheira dos Andes. As enormes montanhas que atravessam a América do Sul não apareceram simplesmente do nada. Elas estão profundamente relacionadas à colisão entre as placas tectônicas. Enquanto a placa de Nazca continua sendo empurrada para baixo, a região da borda do continente sofre enormes forças. A crosta é comprimida, deformada e elevada. E ao longo de milhões de anos, montanhas gigantescas são formadas. É como se o planeta estivesse lentamente amassando a própria superfície. Mas aqui está a parte mais impressionante. A história não acontece apenas na superfície. Ela continua centenas de quilômetros abaixo dela. Se fosse possível cortar a América do Sul como se estivéssemos cortando uma enorme esfera, poderíamos observar as diferentes camadas da Terra. Primeiro estaria a superfície onde vivemos. Depois, a crosta terrestre. E logo abaixo dela começaria uma região gigantesca chamada manto. O manto representa a maior parte do volume sólido do planeta e suas temperaturas são extremamente elevadas. Mas existe uma coisa que muita gente imagina errado. O interior da Terra não é simplesmente um oceano gigantesco de lava. Grande parte do manto é formada por rochas sólidas. O problema é que essas rochas estão submetidas a temperaturas e pressões absurdamente altas. E durante períodos de tempo gigantescos, elas conseguem se deformar e se movimentar lentamente. É justamente essa combinação de calor, pressão e movimento que ajuda a alimentar a dinâmica do planeta. E agora imagine a placa de Nazca
descendo lentamente nesse ambiente. Ela começa no fundo do oceano, depois mergulha sob o continente e continua descendo cada vez mais fundo. A temperatura aumenta, a pressão aumenta e as propriedades das rochas começam a mudar. Em determinadas condições, essa enorme estrutura pode produzir terremotos muito abaixo da superfície. É por isso que alguns terremotos registrados na região podem acontecer a grandes profundidades. E isso nos leva a uma das maiores curiosidades sobre os terremotos. Nem todo terremoto acontece perto da superfície. Alguns acontecem dezenas ou até centenas de quilômetros abaixo de nós. Quando isso acontece, a energia liberada começa uma viagem através da própria Terra. Ondas sísmicas se espalham em todas as direções, atravessando diferentes tipos de rocha até finalmente chegarem à superfície. Mas existe algo ainda mais interessante. Um terremoto profundo nem sempre causa o mesmo nível de destruição que um terremoto superficial de magnitude semelhante. Isso acontece porque a profundidade muda completamente a forma como a energia chega até as cidades. Quanto maior a distância entre o ponto da ruptura e a superfície, mais energia pode ser dissipada durante o caminho. Por isso, quando ouvimos falar que um terremoto teve uma determinada magnitude, esse número sozinho não conta toda a história. A profundidade, a distância até as cidades, o tipo de solo e a qualidade das construções também podem determinar o tamanho dos danos. É por isso que dois terremotos com magnitudes parecidas podem produzir consequências completamente diferentes. Agora chegamos à pergunta que provavelmente trouxe você até aqui. Se terremotos aconteceram recentemente no Peru, na Colômbia e na Venezuela, será que eles estão conectados? A resposta é mais complicada do que parece. Esses países realmente fazem parte de uma região geologicamente muito ativa e complexa. Mas isso não significa que um terremoto no Peru tenha provocado automaticamente outro na Colômbia ou na Venezuela. O Peru está diretamente relacionado à zona de subducção, onde a placa de Nazca mergulha sob a placa sul-americana. Já a Venezuela possui uma dinâmica diferente, envolvendo principalmente a interação entre a placa do Caribe e a placa sul-americana. A Colômbia também possui uma estrutura extremamente complexa, com diferentes sistemas de placas e falhas. Então, embora os terremotos possam ter acontecido em um período relativamente próximo, isso não significa que exista uma única ruptura gigantesca atravessando todo o continente. Os cientistas consideram essa proximidade temporal impressionante, mas não há evidência de que todos esses eventos façam parte de um único terremoto continental. E talvez isso seja ainda mais interessante. Porque a América do Sul não possui apenas uma grande falha escondida embaixo dela. Existem inúmeros sistemas de falhas e estruturas geológicas espalhados pelo continente. Algumas são extremamente conhecidas. Outras permanecem muito mais difíceis de estudar. Uma falha geológica pode permanecer praticamente silenciosa durante muito tempo, enquanto forças gigantescas continuam sendo acumuladas lentamente. Imagine dobrar uma régua de plástico. No começo, nada acontece. Você continua aplicando força e ela continua resistindo. Mas chega um momento em que a tensão se torna maior do que a resistência do material. Então, ela se rompe de repente. Com as falhas geológicas existe algo parecido. As placas continuam tentando se movimentar, mas o atrito mantém determinadas regiões presas. A tensão aumenta durante anos, décadas ou até séculos. E quando a resistência finalmente é vencida, uma enorme quantidade de energia pode ser liberada em questão de segundos. Essa energia se transforma em ondas sísmicas que atravessam o planeta. Algumas são extremamente rápidas e chegam primeiro. Outras são mais lentas e podem produzir movimentos muito mais perceptíveis na superfície. É justamente analisando essas ondas que os cientistas conseguem estudar regiões da Terra que jamais poderíamos alcançar com uma perfuração. Pense nisso por um momento. Nós não conseguimos simplesmente cavar até o manto, muito menos até o núcleo da Terra. Mas cada terremoto funciona como uma espécie de raio-x natural do planeta. Quando as ondas sísmicas atravessam o interior da Terra, elas mudam de velocidade. São refletidas e desviadas dependendo do material que encontram.
Ao analisar essas mudanças, os cientistas conseguem descobrir informações sobre estruturas que estão centenas ou milhares de quilômetros abaixo dos nossos pés. E agora vem uma pergunta que interessa especialmente a quem vive no Brasil. Se a América do Sul possui toda essa atividade tectônica, por que o Brasil quase nunca aparece nas notícias sobre grandes terremotos? A resposta está principalmente na posição do país. O Brasil está localizado em uma região relativamente distante das principais bordas de placas tectônicas. Grande parte do território brasileiro está no interior da placa sul-americana, enquanto os maiores terremotos da região ocorrem principalmente próximos às áreas onde as placas interagem diretamente. Isso não significa que o Brasil esteja completamente livre de terremotos. Pequenos eventos acontecem todos os anos e alguns podem ser sentidos pela população. Mas grandes terremotos destrutivos são muito menos frequentes do que em países localizados próximos às bordas das placas. E existe uma região que ajuda a explicar por que tudo isso acontece com tanta intensidade no lado oeste da América do Sul: o Anel de Fogo do Pacífico. Essa gigantesca região acompanha boa parte das bordas do Oceano Pacífico e concentra algumas das áreas mais sísmicas e vulcânicas do planeta. Chile, Peru, Colômbia e outras regiões da costa do Pacífico fazem parte desse enorme sistema geológico. Ali, diferentes placas tectônicas estão constantemente interagindo. Algumas mergulham umas sob as outras, outras se afastam, outras deslizam lateralmente. É uma verdadeira fronteira viva do planeta. E os terremotos são uma das consequências dessa movimentação contínua. Agora imagine uma coisa impossível. Imagine que todas as placas tectônicas simplesmente parassem. Nenhuma placa se moveria mais. Nenhuma região sofreria subducção. Nenhuma montanha continuaria sendo empurrada para cima. À primeira vista, isso poderia parecer perfeito. Afinal, não teríamos mais terremotos causados por esses movimentos. Mas ao longo de milhões de anos, o planeta começaria a mudar completamente. Montanhas deixariam de crescer. Muitos vulcões desapareceriam. A reciclagem da crosta terrestre seria drasticamente alterada. E a dinâmica geológica que ajudou a construir continentes e oceanos seria interrompida. Os terremotos são assustadores e podem ser extremamente destrutivos, mas fazem parte de um mecanismo natural que ajudou a construir o planeta que conhecemos hoje. Então, afinal, o que está acontecendo debaixo da América do Sul? A resposta não é que uma única falha gigantesca despertou. Não significa que o continente inteiro esteja rachando. E também não existe evidência de que todos os terremotos recentes da região sejam partes de um mesmo fenômeno. O que realmente existe é algo ainda mais impressionante: uma batalha geológica que acontece há milhões de anos. A placa de Nazca continua avançando lentamente pelo Oceano Pacífico e mergulhando sob a América do Sul. A placa sul-americana continua resistindo. E entre essas estruturas, forças gigantescas continuam sendo acumuladas e liberadas. Enquanto você assiste a este vídeo, a Terra continua se movimentando. As placas continuam avançando alguns centímetros. As montanhas continuam sofrendo transformações. As rochas continuam sendo comprimidas. E centenas de quilômetros abaixo de nós, processos que levariam milhares ou milhões de anos para serem percebidos, continuam acontecendo neste exato momento. A superfície da Terra parece completamente imóvel porque nós vivemos em uma escala de tempo muito pequena. Mas na escala do planeta, tudo está em movimento. E talvez essa seja a parte mais assustadora e fascinante de todas. Enquanto você está sentado aí, olhando para esta tela, o chão sob os seus pés parece completamente sólido e permanente. Mas ele não é. A Terra está viva geologicamente. Ela se move, se deforma, cria montanhas, destrói crostas antigas e transforma lentamente a superfície do planeta. Nós simplesmente somos rápidos demais para perceber. A pergunta nunca foi se a Terra está se movendo, porque ela está. A verdadeira pergunta é: quantas mudanças invisíveis estão acontecendo agora mesmo, centenas de quilômetros abaixo de nós, enquanto continuamos vivendo nossas vidas sem perceber absolutamente nada?